essa altura do campeonato você já está sabendo, né? A Netflix está fazendo uma série baseada na vida de Cleópatra, e eu tenho certeza que deve ter uma história muito interessante, só que o problema que o pessoal encontrou é que eles escolheram uma protagonista que é negra, né? E aí isso gerou um problema enorme, principalmente os egípcios estão muito chateados com isso. Por quê? Porque eles estão fazendo o racial washing, né? Estão querendo confundir a história do Egito, que tem uma população própria, tem uma história própria, tem uma identidade própria, com o resto da África, que, cara, é a coisa mais óbvia do mundo. Até eu que não sou de lá, eu sei, olha só, tem diferença. Você tem a África subsaariana, você tem a África ocidental, a África oriental, a África mais ao norte, né, a África mediterrânea é diferente da África subsaariana. São inúmeros povos, inúmeras histórias, inúmeras coisas. Dizer que é uma herança africana e coisa e tal é coisa típica de pessoas burras, progressistas, brancas da comunidade europeia e dos Estados Unidos. Esse pessoal progressista se acha, aliás, esse é o grande problema do pessoal da esquerda, eles acham que sabem resolver os problemas das outras pessoas, né? Enfim, o que aconteceu aqui gerou muita revolta, muita gente preocupada, até o Awais, que é o egiptólogo lá mais famoso lá do Egito, falou que não, olha só, a gente explicou isso num outro vídeo também. Ela é descendente dos macedônios, né? Ela era, inclusive, segundo a visão dele, ela era loira. Então ela era branca, não tinha esse negócio não. Aí, o que falou a diretora, né? Ela falou que não, que esse negócio de que ela era branca é falso. Por quê? Porque os ptolomaicos chegaram de fato, né? A dinastia ptolomaica em determinado momento passou a dirigir o Egito, né? Acho que eu já contei essa história para vocês, mas para quem não sabe, Alexandre o Grande, vocês conhecem essa história, o grande macedônio, né? O grande general, ele conquistou o mundo inteiro na época dele, né? Com 20 e poucos anos de idade, ele conquistou tudo, a Grécia, Egito, toda a Pérsia, até a Índia, né? Ele chegou. E ele dividiu essas áreas todas para serem administradas por generais dele. E o general Ptolomeu dele ficou com o Egito. E depois disso, o resto da Macedônia, né, das terras conquistadas pelo Alexandre o Grande, acabou se dividindo, mas o Egito continuou sendo governado pelos ptolomaicos esse tempo todo, né? E aí ela fala assim, não, ela pode ter começado como loira, a dinastia ptolomaica pode ter começado como macedônia ou grega, né, loira e coisa e tal, mas com esses 300 anos, ela se tendo cruzamentos ali no Egito, ela já assumiu a identidade do Egito. E isso não é verdade, porque uma das coisas que a gente sabe sobre essa dinastia ptolomaica é que eles praticavam muito incesto. Isso não é incomum, até a nobreza europeia, até pouco tempo atrás, fazia isso, né? Você cruzava entre primos, irmãos, tios e coisa e tal, justamente para manter o sangue real, manter aquela família dentro dos conformes ali. Sempre que você traz uma pessoa de fora para uma família real, você tem um risco. Então eles preferiam manter a família com isso. Isso funciona durante um tempo. Depois você chega com coisas como o rei Carlos II lá, aquele beiço desse tamanho, que justamente de tanto que você faz ligação, né, tanto que você faz incesto, começa a dar um monte de problema genético nas pessoas. Mas enfim, a dinastia ptolomaica era assim. Então, muito provavelmente, sim, ela ainda era branca, né? E mais do que isso, você tem várias evidências arqueológicas, você tem o busto dela, você tem representações dela. Então, assim, sim, se sabe que ela era branca, não era negra, a Cleópatra. E mais do que isso, mesmo o povo da região, vamos supor que sim, ela tivesse feito, né, a família tivesse tido cruzamentos com os egípcios e naquele momento ela já tivesse mais sangue egípcio do que qualquer outra coisa. Os egípcios, eles não têm a mesma história da parte do sul da África, né? Você não tem pessoas negras, ou até tem no Egito, mas não são tão prevalentes. O que você tem é tipicamente o tom de pele ali do Oriente Médio, né? O pessoal moreno, né? Não chega a ser branco, mas também não é negro, é a pele morena, é típico do Oriente Médio, é o povo do Egito também, tipicamente desse caso. E aí, ou seja, não faz sentido nenhum botar uma pessoa, essa aqui é a esperta, inteligente, progressista diretora do filme, que falou esse monte de merda,
E aí ela falou, olha só a prepotência do pessoal dela. Ela falou assim, não, eu acho que eles estão, ela deveria ser representada assim. E aí eu quis dar um passo além para criar a identidade africana e coisa e tal, e botar ela como um representante da África. Isso mostra o quão estúpidos são esses progressistas lá. Caramba, que história da África, cara. A África são milhares de histórias, cada povo tem uma história diferente. Não tem esse papo de uma história só. Só na cabeça de americano, que encara negro como África e vice-versa, que acha que essa simplificação toda, né? Olha só, ela questionou, eu pedi aos egípcios para se verem como africanos, e eles ficaram furiosos comigo por isso. É, exatamente, porque eles são africanos sim, mas antes de tudo eles são egípcios, eles têm a cultura deles, e isso é válido para todas as outras culturas que tem na África. Ele tem inúmeras culturas em inúmeros lugares. Você querer confundir uma coisa com a outra, juntar tudo num balaio só, é um erro enorme. Ela está com a visão do pessoal americano. Porque o pessoal americano, lá nos Estados Unidos, de fato, você tem simplesmente a divisão negro e branco, né? Entre os brancos até tem mais divisão lá, porque você pega irlandês, italiano e coisa e tal, e eles se veem como coisas diferentes. Mas, tipicamente, os escravos que foram para lá, a maior parte deles, infelizmente, acabou perdendo as raízes, e ficou uma coisa só, a comunidade negra lá nos Estados Unidos. Aliás, acho que aqui no Brasil também aconteceu isso, né? Você não tem tanto essa informação de se foi da tribo tal, se foi da região tal, acabou juntando tudo aqui e formando uma massa só, infelizmente, devido ao absurdo que foi a escravidão. Mas ela transportou essa visão de progressista americana, de que, ai não, é a África. Não, sim, é a África, mas dentro da África você tem vários povos diferentes, você tem que respeitar essa diferença, né? Aqui na América Latina também tem, pô. É absurdo você querer fazer filme retratando o Brasil com um ator falando espanhol. Eu já vi isso, já vi filme desse tipo por aí. Enfim, é coisa diferente, você tem culturas diferentes na África, né? Parece que ela não entendeu isso, né? E ela fala assim, não, nós temos que ter uma conversa entre nós sobre colorismo e a supremacia branca internalizada que Hollywood quer usar para indoctrinar todos nós. Caramba, bicho. Para doutrinar todos nós. Caramba, que papo maluco dessa mulher, que prepotência dela achar que é o egípcio que está com supremacia branca, que não entendeu o conceito dela, né? Bom, como era de se esperar, isso está causando uma série de problemas lá no Egito, e inclusive um advogado entrou com uma ação justamente contra essa série da Netflix, né, por conta dessa história. Ela está fazendo uma desvirtuação da cultura egípcia. Os egípcios não têm nada contra os negros, contra terem faraós negros. Aliás, existem dinastias egípcias de faraós que eram negros, né, na época dos Ixos, é isso? Eu não confesso que eu não me veio o nome na cabeça, mas tem umas dinastias do Egito que são de negros, eles sabem disso, e eles contam a história, e sim, houve época que o Egito era governado pelos faraós negros e coisa e tal. Mas querer que tudo agora seja isso, e pior, seja com uma pessoa que tem traços de negros do sul da África, cara, isso não faz sentido nenhum, isso é um absurdo.